Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos falar um pouquinho sobre um líder inspirador e sobre algumas ordenanças que o Senhor deu a ele e hoje renova em nossas vidas esta ordenança, esse pedido. Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1, vamos ler 9 versículos. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo este lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre o juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar da palavra deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela nos fala, ela nos mostra nessa noite um momento difícil e um momento crucial da história na vida de Josué, pois Moisés, ele acaba de falecer. E nesse momento está todo mundo mexido, todo mundo movido, porque um líder se foi. Só que existe algo a se levar adiante, existe algo a se cumprir, existe um legado a se passar. E quando Moisés ainda estava vivo, ele tinha instruído Josué. E Josué, um companheiro fiel de Moisés, ele consegue acompanhar toda a trajetória de Moisés, ou pelo menos maior parte da história de Moisés. Então, quando Josué, ele começa a caminhar com Moisés, ele começa a observar Moisés, ele vai aprendendo, porque todo bom discípulo, ele aprende aquilo que o seu líder lhe ensina. Todo bom discípulo, ele observa, ele traz para si aquilo que ele é ensinado, para que ele possa também viver da mesma maneira que o seu líder vive. E com Josué não foi diferente. A Bíblia mostra lindos momentos que Moisés viveu e Josué estava com ele. Josué poderia dizer: eu não posso ser como Moisés, mas quando Deus levanta, quando Deus chama, quando há um propósito de Deus na vida do ser humano, Deus se responsabiliza. Nós vemos um momento da história de Moisés, quando Moisés está caminhando com o seu povo. Moisés foi um homem que viu milagres. Ele não é apenas alguém que ouviu falar de Cristo.
Moisés, ele conversava face a face com Deus, ele tinha intimidade com Cristo. Mas chega um determinado momento da vida de Moisés, que Moisés quer ver a face de Cristo. Ele não se contenta com tudo que ele viu, ele não se contenta com tudo que ele viveu, com tudo que ele aprendeu. Chega um determinado momento na vida dele, que ele se posiciona de uma maneira a ponto de querer mais de Deus, a ponto de querer o sobrenatural de Deus. Porque viver por viver, qualquer um vive. Fazer por fazer, qualquer um faz. Ler por ler, qualquer um lê. É muito difícil nós vermos hoje alguém querer ler a Bíblia de capa a capa por querer conhecer Deus, por querer algo mais de Deus. Eu já tenho tantos anos de crente, eu já tenho tantos anos de ministra, eu já faço isso, para mim tá bom. Moisés não. Moisés não se contentou com aquilo, e olha que ele viu milagre. E olha que ele viu o mar se abriu, ele viu gente tendo que atravessar, ele viu um ancião passando o mar vermelho, ele viu o vento soprar, ele viu os deuses do Egito sendo exterminados. Isso é milagre. E para ele não estava bom. Moisés queria mais. E Josué está ali crescendo, vendo o seu líder sempre querendo mais de Deus, sempre querendo ver o impossível acontecer, buscando a face de Cristo, buscando Deus na sua vida. Só que nesse momento, Moisés não está mais ali. E o interessante é que quando Moisés separa Josué, porque Moisés vai separar Josué, vai levar Josué diante dos sacerdotes, vai consagrar, e Moisés vai dizer para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Só que a palavra esforça-te, te esforça, tenha força, ela é uma reação de uma ação que é tomada. Geralmente, tem pessoas que malham aqui. Geralmente a pessoa, quando vai a primeira vez para a academia, ela entra na academia com uma força. No outro dia parece que ela apanhou. Está mufina, toda dolorida. Porque ela precisou exercer uma força para que o seu corpo fosse forte. Não é assim? Principalmente quem vai puxar ferro para ter massa muscular. Ele vai exercer um exercício para que o seu corpo crie resistência para ele ter força. Cadê o Esdras? Não é assim? Não é desse jeito? Cadê a Paula? Não é assim? Então, quando Deus diz esforça-te, te esforça, tenha força, Jesus está dizendo assim: olha, você vai precisar fazer um exercício que vai te trazer dor, que vai te trazer dano, mas que lá na frente vai te dar resistência. Porque lidar com o ser humano é difícil, é dolorido, você é traído, você é caluniado, você sofre afrontas. Tem pessoas que não seguem a linha de ovelha, seguem a linha de bode, da cabeçada. É desse jeito. E o líder automaticamente, ele sofre. Ele chora. Porque nós fomos e somos muito bem ensinados sobre o amor que nós precisamos ter a vidas, a almas, a pessoas. Eu entrei nesse ministério ouvindo que Jesus amava as pessoas e Ele nos ensinou a amar as pessoas. E tudo que nós fazemos em uma célula, em um convívio, na nossa família, é em prol de vidas, é em prol de pessoas. E Josué vai precisar lidar com pessoas. A palavra, a
ordenança se repete várias vezes. Moisés fala, Moisés repete, Deus fala. E nesse trecho, Deus repete várias vezes: esforça-te, tenha força, seja forte, esforça-te. Porque Deus já sabia que não ia ser fácil. Deus já sabia que ele iria sofrer. Porque o povo sai do Egito murmurando. Passa o deserto murmurando. E Josué está vendo isso. Porque coisa boa de um crente, de um ser humano, é a murmuração, né? Tá tudo bem, mas uma hora a murmuração vem. Esses dias eu sempre conto, há uns anos atrás, uma moça no dia do aniversário dela me mandou mensagem: amiga, hoje é meu aniversário. Amor, parabéns, glória a Deus. O que foi? Porque Deus não me ama, porque não sei o quê, eu passei tudo o que eu passei, eu estou sofrendo. Eu digo, meu Deus. Eu disse, minha filha, a pandemia passou, você não perdeu ninguém da sua família. Você já almoçou, você está debaixo de um teto, Deus está te dando mais um ano de vida, por que reclamar? Nós olhamos sempre para o que é ruim, nós não conseguimos olhar para aquilo que Deus faz, nós não conseguimos ser gratos a Deus. E Deus sabia que Josué ia enfrentar tudo isso. Deus sabia que um líder, ele passa por todo esse processo. E Jesus, o Senhor, ele continua inspirando Josué e vai dizer assim para Josué: Josué, te esforça, tem bom ânimo. Te anima. Vocês saíram do Egito. Vocês estavam escravizados, vocês vão para a terra prometida. Eu prometi, eu sou Deus, sou fiel e vou cumprir. Seja forte e corajoso. A coragem. A coragem muitas das vezes nos falta. A coragem muitas das vezes é lindo no falar, mas na ação é muito difícil. Se nós formos para a Bíblia, nós vamos ver inúmeras passagens de coragem e de covardia. Nós vamos ver Baraque dizendo para Débora assim: olha, se tu for, eu vou. Se tu não for, eu não vou. Um homem, capitão de um exército, ele não confiou na força da mulher. Ele confiou naquilo que ela tinha com Deus. Ele se acovardou, mas ela, como uma mulher de Deus, ela disse: eu vou. E eles entram numa peleja e entram para ganhar, porque Deus não permite prova para a gente morrer no campo de batalha. Então, uma das coisas que o Senhor orienta Josué é ter coragem. Seja corajoso. Nós vamos ver a passagem de Gideão. 32 mil homens foram chamados. 32 mil homens. Quando é lançado a palavra, os covardes e medrosos voltem. Meu Deus! Nós vamos ter uma multidão de gente que falta coragem. Porque no automático do ser humano ele pensa logo: será que vai dar? O será entra logo: será que vai dar certo? Eu vou evangelizar fulano, será que ele vai me responder mal? Será que ele vai me receber? Será? E começa uma sequência de será que impede-nos de chegarmos aonde Deus projetou nós chegarmos. Muitos de nós vivemos de passado. Eu tenho visto muito isso. Eu pregava, eu falava, eu evangelizava, eu ia, eu fazia. E hoje? O que nós temos para apresentar a Deus hoje? Seja forte. Vai doer? Vai. Mas é para a tua força. Tenha coragem. Eu costumo dizer que o não nós já temos.
A vida já nos deu um não. Se nós formos e pegarmos o não a gente já tem. De quase tudo na nossa vida. Mas a determinação, a força de vontade, ela nos leva para fazer exatamente aquilo que Deus preparou para nós. Quando o Senhor Jesus ele fala sobre coragem, Ele está falando de algo muito fino na vida de muitos de nós. Nós não vivemos em uma ilha isolada. Nós temos vizinho da direita, da esquerda, temos vizinho na frente, atrás, vivemos numa rua, não é assim? Alguém mora aqui em um ramal com casas a quilômetros de distância? Ninguém. Só que nós temos a dificuldade de chegar no nosso irmão e perguntar como está e falar de Jesus e criar relacionamentos. A gente sempre ganha o que está mais perto, por mais perto ganhar o que está mais longe. Isso aqui é falta de coragem. Isso aqui é falta de posicionamento e coragem. Ah, irmã, mas eu já tenho a minha célula está cheia, então eu estou fazendo o que é certo. Será? Nós temos um objetivo muito sério diante do Senhor. Nós temos algo finíssimo com Cristo, que nós precisamos trabalhar a cada momento. E quando Deus fala com Josué, Deus já está sabendo disso. Deus vai dizer para Josué, olha, a minha palavra. Aí às vezes a gente fica pensando, sabe como nós costumamos viver? Nós costumamos viver com a intimidade do outro com Deus. Nós não criamos o nosso vínculo com Cristo. Esses dias eu estava aconselhando um jovem em casa, e eu falei para ele assim, Pablo, eu nasci numa época de adolescente que para a gente assumir regência, coordenadoria, louvor, qualquer coisa, a gente tinha que ter lido a Bíblia de capa a capa, e o pastor tinha que nos ouvir orar, no mínimo, 1 hora sem repetir muitas palavras. Mas por que a gente fazia? Porque a gente queria que o pastor visse? Não, porque quando a gente aceitava Jesus, a gente vinha cheio de curiosidades. Por quê? E a gente ia para a Bíblia. Não era hábito de internet, de dicionário, a gente ia para a Bíblia, ia ler, e para entender que Êxodo a gente tinha que ler Gênesis, e para entender Levítico tinha que ler o Pentateuco todo, para compreender toda a história. Então a gente ia seguindo uma vida de leitura, para conhecer Deus. Hoje em dia você joga uma mensagem no celular, na internet, no Google, e a mensagem já sai montada. E você vai ler aquilo e vai se preparar naquilo. Quem nós somos com Deus? Quando Deus orienta Josué a viver baseado na palavra, Ele é claro quando Ele diz que se ele viver assim, tudo irá bem, tudo vai suceder bem. Existe uma promessa que é lançada sobre a vida de Josué, que aonde ele colocar a planta dos seus pés, Deus vai dar por herança. E nós precisamos nos apossar disso. Se a palavra de Deus diz, se nós vivemos pela palavra, a promessa segue em nossas vidas. Nós temos uma herança. Mas geralmente quando a gente chega num lugar, a gente faz logo assim. Conheci um vizinho a 3 ruas lá, eu vou lá com meu vizinho. Tem café? Toma logo o café. Mas é só aquilo. O vizinho tem um vizinho que tem outro vizinho. Se Deus me fez uma promessa, a Bíblia diz que quando nós ganhamos uma alma para Cristo, multidão dos nossos pecados são apagados.
Então, quando nós viemos para Cristo, quando nós ganhamos almas para Cristo, quando nós levamos pessoas a conhecer o Evangelho, automaticamente a nossa vida ela é mudada. Então nós precisamos, nós necessitamos viver tudo que o Senhor nos ensinou. Eu falo muito bem do meu pastor por onde eu vou. E não é porque ele está na minha frente, quem me conhece sabe disso. Falei dele esses dias lá na superintendência. Uma mulher estava murmurando, meu Deus, como é que eu vou para o presídio, não sei o quê, meu pastor não deixa. Aí eu, saliente, estufei o meu peito. Eu disse, o meu pastor me abençoou para mim ir para o cárcere. Ela olhou assim. Eu disse, todas as vezes que eu mando mensagem para o meu pastor, pastor, me chamaram para pregar em tal lugar. Pastor, eu vou para o cárcere tal dia. Ele sempre diz, minha filha, que o Senhor te abençoe. Que você seja a boca de Deus nessa terra. Isso aqui não tem preço, gente. Isso aqui não tem preço. A bênção de um pastor na vida de uma ovelha, ela é algo que não tem preço, ela enche a tua alma. E foi o que Moisés fez com Josué. E Deus vem e renova todas as promessas na vida de Josué. Porque para ser um líder, para ser pai, para ser mãe, para ser esposo, para ser esposa, para ser filho, para ser filha, nós precisamos disso aqui. Todos os princípios que nós vivemos, quer seja em casa, na rua, na escola, faculdade, nós precisamos disso aqui. Se nós caminharmos como Deus disse a Josué, que Deus diz para Josué, não aparta da tua boca. Isso aqui é maravilhoso. Não aparta da tua boca a palavra desta lei. Não para de falar em nenhum momento de quem Deus é. Não para de falar daquilo que Deus fez na tua vida. Não para em nenhum momento de dizer o poder soberano e maravilhoso que é Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que fez mar abrir e povo passar a pés enxutos, que fez maná descer no deserto, que fez água fluir da rocha. Esse é o Deus que você serve. Esse é o nosso Deus. E são dessas maravilhas, são desses poderios que nós precisamos falar e viver. E baseado nisso, ter coragem. Porque quando a gente vem para Cristo, a gente vem saltitando de coragem. Eu vou pregar, eu vou fazer, eu vou... Mas quando a gente começa a conhecer as pessoas, a gente diz logo, o que será que vão pensar de mim? O que será que vão dizer de mim? Mas eu que sou tão influente, eu vou para esse meio? Não. Deus nos deu uma ordem. Seja forte, corajoso. Nunca deixe de falar do amor de Deus. Você não está aqui por acaso. Deus não te escolheu porque te achou bonitinho ou bonitinha. Você está aqui com um objetivo. Irmã, mas é difícil. Na minha célula ninguém quer compromisso, ninguém quer isso, ninguém quer aquilo. Quem é você para os seus liderados?
Porque às vezes o líder está mais desanimado que o liderado. Às vezes acontece. Mas você, líder, você, pai, você, mãe, o que tem te inspirado? O que você tem levado como exemplo para quem te olha? Será que as pessoas te olham e vejam uma pessoa qualquer, ou as pessoas te olham e dizem, eu quero ser como fulano, eu quero ser como ciclano? As coisas de Deus precisam transparecer na sua vida. E é isso que faz as pessoas olharem para você e dizer, eu quero o Deus dela. Porque se nós não transparecermos Cristo, se o Espírito Santo não resplandecer em nossa face, como resplandeceu na face de Moisés, nós estamos perdendo tempo, estamos perdendo vidas, estamos perdendo a posição que Deus nos colocou. Não posição de status para dizer eu sou, eu posso ou eu faço. Posição de responsabilidade para ganhar almas para o reino de Deus. É essa a nossa função. Foi para isso que Deus nos chamou, para ir e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será batizado. E quem não crê já está condenado, é Ele, Deus. É para fazer, é para se levantar e fazer como Ezequiel. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Porque hoje o que se levantou de crente, de servos, eu vou dizer de crente com ideologias falsificadas, fingindo ser o que não são, pregando um Deus que não é. Porque o mundo não diz, a Bíblia não diz que o mundo ele vai ter paz. Não. A palavra de Deus diz que ele viria com vara de ferro. E se alguém aqui já apanhou de cinto, de galho de açaizeiro, de galho de goiabeira seca, sabe que apanhar de ferro não é pouca coisa. Né? Então, quando o Senhor, Ele diz que Ele viria para julgar, Ele não está mentindo. Ele não está falando isso para te meter medo e fazer com que você viva uma vidinha qualquer. Se Ele disse, Ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho de um homem para que se arrependa. Diria eu e não cumpriria, falaria e não velaria? Não. O nosso Deus, Ele é perfeito. Existe um julgamento que vai chegar. E a Bíblia diz que esse julgamento vai começar pela própria casa. Não é por longe, é por dentro da casa dele. Por quê? Porque Ele chamou para pregar e não pregou. Ele chamou para orar e não orou. Ele chamou para evangelizar e não evangelizou. Ele chamou para meditar na palavra e não meditou. A primeira desculpa do ser humano, eu não entendo. Eu também não entendia quando eu lia. Mas eu tinha curiosidade. E viver e não apartar da boca a palavra de Cristo é algo que nem todo mundo consegue. Mas Deus disse. E o versículo 9 ainda diz assim, não fui eu que ordenei a você. Ele não pediu. Ele não perguntou, Josué, dá para te fazer? Não. Versículo 9 ele diz, não fui eu que te ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, está com você por onde quer que andar.
Nós muitas das vezes temos medo da nossa trajetória. Temos medo do que pode acontecer. Mas Deus está dizendo, não se apavore. Tenha ânimo. Desperta. Desperta. Eu vou dizer de novo, desperta. Nós estamos cuidando de vidas. Se a Bíblia diz que uma alma, ela vale mais que o mundo inteiro, imagina 2, 3, 4 que nós deixamos de falar de Cristo. Isso aqui é sentença. Isso aqui vai ser cobrado. Eu acho muito interessante da parte do meu esposo, toda vez que a gente vem para o culto, ele convida o Uber para o culto. Vai ter um culto. Olha, mas se você quiser, tem estacionamento lá atrás, você estaciona e sobe para o culto. E eu nunca tinha me atentado para isso. Eu já falei para ele que ele vai ser um grande evangelista em nome de Jesus. E ele não perde a oportunidade. Ele diz, olha, vai ter o culto, estacionamento. E hoje eu subi pensando nisso, eu digo, meu Deus, nós perdemos a oportunidade. Porque é uma oportunidade. É uma pessoa que nós não conhecemos, que nós não convivemos, nós sempre buscamos quem está à nossa volta. Se eu conheço, se está doente, se precisa de oração, eu vou em busca, eu faço campanha, eu faço propósito, eu vou visitar, eu vou orar, mas se não é do meu convívio, quem tem coragem de entrar, bater na porta de uma casa onde você nunca viu a pessoa e dizer, vem cá, você tem um tempo, eu vim falar de Cristo para você. Se tiver uma meia dúzia aqui, tem? Alguém que tem essa coragem? Uma? Tem mais alguém? Eu joguei meia dúzia, gente. Tem mais alguém? Uma pessoa levantou a mão. Isso aqui é falta de coragem. Mas Deus não deu. Então toma posse. Eu costumo, tudo que eu leio, eu faço a minha leitura trimestral, anual, e tudo que eu leio, quando eu dobro o meu joelho, eu tomo posse. A Bíblia diz que nós precisamos tomar posse. Então eu me aposso daquilo. Se está na palavra, se Deus disse é meu, eu quero, eu tomo posse. Só que nós esquecemos da autoridade, do poder que Deus nos deu, de pisar em serpentes e escorpiões, de orar pelo enfermo e ele ser curado, de orar pelo cativo e ele ser liberto. Deus nos deu autoridade. Mas é que nem eu sempre digo, a promessa do Salmo 91. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita e eu não serei atingido. Mas o que é que o versículo 1 diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A promessa, ela tem um destinatário. Eu não posso tomar posse da promessa se eu não habito no esconderijo do Altíssimo. Se eu não habito no esconderijo do Altíssimo, a promessa não é para mim. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então eu vou bater de frente com o diabo e ele vai fugir de mim. Não, o que o versículo anterior diz? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Se eu não estiver debaixo da autoridade, da submissão de Cristo, não adianta. Deus me prometeu uma mesa, eu vou me assentar diante dos meus inimigos. Opa! O que o Salmo, o primeiro versículo do Salmo diz? O Senhor é meu pastor. A promessa é para quem é ovelha. A promessa é para quem tem o Senhor como pastor. Aí sim, se o Senhor é meu pastor, aí sim nada me faltará. Aí sim, Deus vai fazer eu me assentar numa mesa na presença
presença dos meus inimigos, Deus vai me honrar? Sim, mas se o Senhor for meu pastor. Fora isso, é por isso que nós precisamos estar com esta palavra na nossa boca, todos os dias da nossa vida. Te esforça, tem bom ânimo, seja corajoso e medita nesta palavra, porque aí sim, aonde você colocar a planta dos teus pés, o Senhor vai te dar por herança. Aonde você determinar, o Senhor entregará o milagre. Aonde você profetizar, o Senhor fará o impossível. Independente de como esteja um vale, se esteja cheio de ossos, o Senhor fará o milagre. Mas esteja debaixo das potentes mãos da autoridade e de tudo quanto o Senhor preparou para você. Vai doer o processo. Não vai ser fácil. E eu não estou aqui para me te enganar, dizer, vem que vai ser tudo bem, teu marido vai voltar, vai tudo ser liberto, vai ser um mar de rosas, não. Porque a nossa vida, nós colhemos o que nós plantamos. Eu não sei o que você plantou. Então eu não posso te dizer, vai ser tudo perfeito, porque eu não sei o que você plantou. Eu sei o que Deus tem preparado para ti. Porque esta promessa, esta preparação aqui, era para entrar na terra prometida. Era para se apossar de uma terra que Deus já havia preparado. Ninguém é abençoado de braços cruzados. Ninguém arruma um emprego dormindo até meio-dia. Tudo, vou dizer de novo, tudo na vida do ser humano ele tem um preço. Querem intimidade com Deus? Busca, ora, consagra, jejua, porque Deus ele vai fazer. Eu tenho uma amiga, ela está aqui, eu não vou citar o nome. Ela disse para mim que ela teve um sonho. E nesse sonho ela era afrontada de algumas maneiras. Eu disse, amiga, faz um propósito com Deus. Como é o teu jejum? Ela disse assim, eu jejuo toda sexta-feira, eu acho, se não me falha a memória. Foi tão espontâneo da minha parte que depois eu sorri da minha resposta. Eu disse, menina, tu cria vergonha na tua cara, tu jejua só na sexta-feira, faz um propósito de 7 dias, de 10 dias, até meio-dia, até 6 horas da tarde, que tu vai ver Deus te entregar a vitória. Aí depois eu me senti mal com o que eu tinha falado. E na outra semana ela disse assim, amiga, eu fiz. Olha, tu sabe que eu estou me sentindo melhor. Tu sabe que eu estou vendo agir de Deus. Eu digo, Jesus, muito obrigada. Porque às vezes nós estamos acostumados com aquilo. Eu jejuo até 10 horas. Eu jejuo todo dia, mas eu jejuo todo dia até 10 horas. Vamos fazer um pouco mais. Eu jejuo até meio-dia, bora fazer até 6 horas. Eu jejuo até 6 horas, bora fazer 12 por 36 nesse jejum. Eu jejuo uma vez na semana, bora aumentar esse jejum aqui. Porque Deus não te quer do jeito que tu tá. Irmã, mas eu estou bem, eu não estou em pecado, mas Deus quer mais. Porque às vezes o que nós queremos de Deus depende do que Deus tem na vida do outro. E o que Deus quer fazer contigo é contigo. Então tenha você uma ação de ter mais intimidade com Cristo. Irmã, eu nunca fiz, comece a fazer. Irmã, não sei nem orar, comece a orar.
Eu nunca jejuei. Comece a jejuar. Ore o Pai Nosso. Quando eu comecei a minha caminhada, eu não sabia orar. Eu orava os salmos. O Salmo 91, o 18, o 23, eu ia orando. E com algum tempo eu percebi que quando eu lia os salmos, eu já vinha pensando e meditando e a oração ia fluindo. Você precisa ter intimidade com Deus. A vida que nós precisamos ter com Cristo, ela precisa de uma dedicação em oração. É preciso, é necessário, é base. Oração é base, jejum é base, palavra é base. E nós precisamos ter isso com Cristo. Que você possa sair daqui meditando, pensando e querendo viver o novo de Deus, o melhor de Deus, a autoridade de Deus na tua vida. Porque a autoridade está para todos. Está para quem tem chamado, está para quem quer. Mas nós não vamos receber tudo assim, de graça. Eu não faço nada para Deus, e eu quero que Deus faça tudo por mim. Mas o que eu faço? Será que pelo menos um jejum de gratidão, de agradecimento eu ofereço ao Senhor? Ou será que eu ainda tenho na minha mente que Deus é meu criado? Senhor, me dá, Senhor, me dá. Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso disso, Senhor. Não funciona assim. E quando Deus instrui Josué, Ele está trazendo no coração de Josué tudo isso. Porque ele iria enfrentar todas essas dificuldades humanas que nós enfrentamos. Mas a gente só consegue vencer o humano se nós tivermos o espiritual. Porque pela nossa força, pelo nosso eu, pela nossa vontade, nós machucamos, nós ofendemos, nós gritamos. Porque na sã consciência, na sã natureza humana, falando de carne, falando de matéria, ninguém é afrontado sem revidar. Nós precisamos do Espírito de Deus para controlar as nossas emoções, o nosso eu, a nossa vontade, o nosso ego. E sem dedicação, nós não vamos conseguir. Te esforça. Te esforça. Tenha força. Inicie esse processo para que você tenha resistência. Irmãos, nós vivemos uns dias, eu costumo dizer, que não vai melhorar. Humanamente falando. Hoje eu estava conversando com meu esposo sobre algumas situações que antes nós não víamos. E hoje nós vemos, não podemos falar, porque é crime. Acho que você já entendeu. Precisamos nos policiar e guardar a nossa família. Antes não era assim. E se você não tiver o controle debaixo das asas de Deus, você vai afrontar, você pode ser preso, porque é crime. Então nós precisamos ter o controle de Cristo. Por isso que eu disse, a liderança, ela não é só para exercer em um ministério. A liderança a gente exerce como pai, como mãe, como filho, como esposo, como esposa. E para tudo na nossa vida nós vamos precisar dessa palavra. Vamos precisar viver, falar, ter ânimo. Porque tem dias que nós estamos como João Batista pregando: arrependei-vos, vá, raça de víboras. Mas tem dias que nós estamos como João Batista, preso. Porque teve uma situação na vida de João Batista que ele está preso no cárcere. E ele manda um mensageiro até Jesus para perguntar se ele era o Messias.
de tantas aflições na vida de João Batista, um dia ele está lá em cima, pregando, preparando o caminho para Jesus. E no outro, ele está lá perguntando, será que é ele que é o Messias? Manda perguntar. E Jesus manda a resposta. Diga para ele que os enfermos estão sendo curados, os cativos estão sendo libertos. Ele saberia que ele era o Messias. Porque nós precisamos lidar com a realidade. E isso aqui é uma realidade. É por isso que todos os dias da nossa vida, nós precisamos estar com esta palavra nos nossos lábios, na nossa mente e no nosso coração. Amém? Que você possa ficar com esta palavra.